Azul. Eu vou compartilhar. Boa noite, TV Thalito News. Boa noite, meus amores e minhas amoras aí do Facebook. Estamos para mais um programa aqui ao vivo nos estúdios da TV Thalito News. E hoje nós estamos com uma pessoa que todos sabem o quanto eu gosto, o quanto eu admiro como advogado, como pessoa. É o meu querido Henrique Lameirão. Tudo bom, doutor? Tudo bem, muito obrigado primeiramente pelo convite. É um prazer enorme estar contigo aqui, né? Que é minha ex-sogra. E ex-sogra não deixa de ser sogra nunca, de acordo com o Código Civil, né? É então, mesmo? É sogra pro resto da vida. É, uma grande amiga, né? Nos conhecemos na época ainda da campanha da OAB. Para mim é um privilégio enorme estar aqui. Parabéns pelo programa, porque tem sido muito assistido, tem reverberado bastante, né? Uma advogada de prestígio, né? Política. Os assuntos são muito polêmicos, são interessantes, tem instruído bastante a sociedade. Só tenho ouvido coisa bacana, de modo que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui hoje. Eu agradeço. Vindo de você, sempre te falei isso, é uma honra qualquer elogio. Me diz uma coisa. Hoje, inclusive, eu encontrei uma pessoa no Procon e parece que trabalhou com você e ela... Não, mas ele não saiu da prefeitura. Ele foi cedido para a Câmara. Como que está essa situação? Eu queria que você falasse, porque as pessoas acham que você ainda está trabalhando na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, rapidamente, né? Eu cheguei em Guarulhos exatamente por conta do concurso público que eu prestei à prefeitura. Então, há 7 anos atrás eu estava chegando em Guarulhos, né? Prestei um concurso para assistente de gestão pública, que era um cargo equivalente ao escrevente de um fórum, né? É um cargo de nível médio, administrativo. Então, vim para Guarulhos, comecei a trabalhar na prefeitura há 7 anos atrás. Em dezembro, em virtude da transição de governo... Você trabalhou 7 anos direto no jurídico da prefeitura. No jurídico da prefeitura. E especialmente os 7 anos foram integrais no jurídico da prefeitura. E em dezembro de 2016, em virtude até dessa transição, eu acabei sendo exonerado da gerência que eu ocupava, né? A convite do vereador Jesus, eu fui para a Câmara, né? A ficar um tempo na Câmara, mas fiquei coisa de um mês só. E já em janeiro eu pedi demissão, porque eu já tinha montado o escritório há coisa de 2 anos. Sim. Não dava para levar os 2 empregos, até porque um grande interesse meu era advogar contra a Fazenda Pública, então eu não podia estar vinculado mais à Fazenda Pública, pedi demissão do meu cargo. Tá, então você realmente pediu demissão. Pedi demissão. E me fala uma coisa, falando mais um pouquinho disso, porque eu sei que você é advogado, que você fez direito e tal, e que você trabalhava na secretaria. O que você fazia exatamente na Secretaria de Assuntos Jurídicos? Porque é uma secretaria que eu acho que todo advogado acha legal, deve ser um trabalho legal, então eu queria saber o que você fazia exatamente lá e eu acho que as pessoas também querem saber. Assim, eu conto, hoje eu tenho 30 anos de idade, então quando eu cheguei há 7 anos atrás eu estava com 23, sem muita experiência profissional, né? Então coadunou exatamente com o meu início de faculdade de Direito, de modo que eu já, assim que fui nomeado, pedi para vir para o jurídico, era para ter ido inclusive para a Secretaria de Finanças, né? Hoje Secretaria da Fazenda. Então fui para o jurídico da prefeitura, ocupei primeiro aquele cargo, foi uma evolução, foi muito bacana porque eu aprendi demais. Então eu comecei primeiro num serviço bastante burocrático, aquilo de bater carimbo, de expediente, mas não demorou 5 meses, eu já estava assessorando o procurador-chefe, que é o Dr. Maurício Pitor. Um grande abraço, Dr. Maurício, se estiver assistindo a gente. Conheço o Maurício Pitor, foi meu professor. Gente boníssima, a melhor qualidade. Ético, um caráter libado. E me ensinou muito, aprendi muito. Coisa de 1 ano e meio eu já estava assessorando o diretor, Dr. Milton, também um grande abraço. Fiquei assessorando por conta de uns 2 anos. Até por isso eu me envolvi muito nas questões de regularização de loteamento, atendia bastante vereador, essas causas bastante polêmicas eram tratadas no jurídico da prefeitura. Durante os mandatos da gestão do PT, né, nós temos infinitas críticas a fazer, mas eu, como trabalhei direto com a cúpula do jurídico, que é quem
dirigi os maiores projetos da prefeitura, eu percebi que eles tinham uma visão social. Isso, sem dúvida. Sempre tiveram uma visão social. Nas questões de loteamento, reintegrações de terra, a prefeitura ela realmente se colocava. Às vezes, não se colocava da melhor forma jurídica, mas sempre se pôs à disposição dos cidadãos. Isso daí eu passei, vivenciei essa questão, ajudei a população e, passado esses 3 anos iniciais, daí eu fui gerenciar a questão de precatórios. Gerenciei os últimos 4 anos o pagamento de precatórios da Prefeitura de Guarulhos, que é uma das grandes devedoras do Brasil, né? Hoje, acho que a dívida de precatório da Prefeitura deve ser mais de R$1 bilhão e do SAAI uns 2 bilhões. É bastante dívida. Mas dívida essas que não foram feitas nos últimos 16 anos de PT, como algumas pessoas propagam. A grande maioria das pessoas falam que essas dívidas de precatórios, elas se tornaram muito maiores por conta da gestão PT. Essas dívidas, elas já existiam? Como que é? Então, primeiramente, não sou petista, não estou defendendo o governo, não tenho interesse em ter cargo nenhum na administração, nem antes, nem agora, não tenho. De modo que eu estou falando aqui com total isenção, né? Estou dizendo o que realmente aconteceu. As dívidas, principalmente do SAAI, foram dívidas da década de 90 e as dívidas da prefeitura também eram execuções de empresas que prestaram serviço à prefeitura, mas não receberam. Mas tudo na década de 90. Naquela época os processos eram físicos, se hoje demora, antigamente demorava mais ainda. Né, o triplo. Então, na verdade, eles aportaram nos últimos anos. E daí foi convertido em precatório, que é como é feito o pagamento, por conta da Fazenda Pública e também da autarquia SAAI. Mas essas dívidas são de 15, 20 anos atrás. Ou seja, esclarecendo dúvidas aí, porque muita gente acredita que essas dívidas foram todas realizadas na gestão PT, nos 16 anos. Então, algumas sim, não todas. Algumas sim, não todas. Legal. E me diz uma outra coisa. Eu tenho uma preocupação, inclusive eu gostaria de passar algum dia, um dia todo trabalhando no jurídico, para eu analisar isso, porque eu não me conformo com o tanto de execução fiscal que fica estacionada, né? De valores altíssimos, que nem agora nós tivemos essa lei que o nosso prefeito atual lançou, que vai lançar o nome das pessoas que estão na dívida ativa no SPC e no Serasa. E aí falaram, mas tem que fazer isso mesmo porque existem dívidas altas e tal. Mas deveria fazer então com essas dívidas altas, porque quem deve muito, pouco se importa para o nome estar no SPC. Agora, o proprietário de um único imóvel, quando o nome dele é lançado, ele não consegue dinheiro nem para pagar o que ele deve, não é isso? Então, por que existe essa demora de processar esses grandes devedores? O que acontece? Eu não entendo isso. Isso é um assunto complexo, mas eu vou desmembrar de forma sintética a respeito disso. Primeiro, dentro do jurídico, tem uma procuradoria, que é uma procuradoria especializada em executar só grandes devedores. Então, os grandes devedores, obviamente, que não são pessoas de baixa renda. São empresas, são indústrias, detentores de grandes terras. Esses sim têm dívidas milionárias e há uma procuradoria, lógico, com poucos procuradores, porque a demanda é muito grande, mas há uma procuradoria especializada sobre grandes devedores. A outra questão eu não li o decreto, foi baixado um decreto pelo atual prefeito, o Gucci, a respeito da inscrição no cadastro de proteção ao crédito, né? Aqueles que têm dívidas municipais. Eu vejo da seguinte forma: se nós formos analisar pelo direito privado, numa relação privada, eu devo para você, olha, é justo que eu procure todos os meios de te forçar a pagar uma dívida. Por exemplo, escrevendo seu nome no Serasa. Ok, um prestador de serviço, uma indústria, uma relação de consumo, isso sim. Agora, quando estamos falando de administração pública, e nós estamos falando do cidadão que trabalha, que dedica a maior parte do seu dia para oferir renda, para sobreviver, e a gente sabe que no Brasil, de 12 anos de salário, de 12 meses de salário, 5 meses são só para pagar tributo. Só para pagar tributo. Então o que acontece? A carga tributária é a maior do mundo e nós não temos bons serviços na saúde, no transporte, infraestrutura, saneamento. Nós não temos isso e pagamos muito. O que eu penso? Num tempo de crise como hoje, em que é escasso o emprego, que muitas das pessoas estão desempregadas, Guarulhos sofre bastante com isso, como qualquer outro lugar do país, a última conta que você vai pagar é o IPTU. Por quê?
A luz corta, a água corta. Você não vive sem luz e sem água hoje em dia. O aluguel, a mensalidade, não dá para deixar de pagar porque é moradia. Agora, o IPTU você relega. Não é que você vai prestigiar o bom pagador inserindo o mau pagador no SPC Serasa. Pensa comigo, uma pessoa que não tem condição, está sem emprego, não consegue pagar suas contas direito, se não pagar IPTU vai ter o nome inserido no cadastro de proteção ao crédito. Aí, ela vai ficar pior na praça. Piorou. Ela não consegue crédito, ela não tem cartão de crédito, não consegue cheque, não vai ter crédito para poder fazer uma reforma. Exatamente. Comprar. Entendeu? Então acho que você engessa o olhar do administrador, que no caso o sumo, o principal é o prefeito, ele tem que ter um olhar social e sensível à realidade da sociedade guarulhense. Eu acho que pecou um pouco nisso, quando editou o decreto. Sim. Então, eu me preocupo com isso, porque me disseram assim, né, mas Márcia, tem pessoas aí que devem milhões, e aí enquanto não se fizer isso, não se tem o pagamento. Pera lá. Faça com esses, porque eu tenho certeza que quem deve milhões para Guarulhos, em tributos, se ele chegar no banco dele e falar assim, o gerente dele não vai falar, estou tirando o seu cartão de crédito, sim, ou estou tirando o seu talão de cheques porque você foi inserido no SCPC. Não vai, porque aí automaticamente ele tira a conta dele dali. Exato. Né? Então, grandes devedores jamais vão sofrer com esse tipo de decreto. Agora, o pequeno, ele vai sofrer sempre. Então, o que você falou, eu achei muito interessante, e eu nunca tinha falado dessa forma, mas faço das suas as minhas palavras, a administração tem que olhar um pouco mais de forma social para a população de Guarulhos. A administração ela é voltada para o cidadão, não o contrário. Então, o que acontece? A administração tem que ter um olhar sensível. A indústria que deve 20 milhões para a prefeitura, só o fato dela ter uma execução fiscal no nome, isso já barra crédito. Qualquer tipo de empréstimo vultoso, o banco vai verificar se ela tem alguma ação distribuída, vai pedir uma certidão do distribuidor do fórum para saber quais ações tem contra ela. Tem meios, ela sim, você vai achar com facilidade patrimônio para poder penhorar, para poder arrestar, para poder executar e ter liquidez a dívida. Agora, você pegar aí mais de 200 mil cidadãos e querer inserir, eu acho que não é, a saída não é essa. Não é administrar não é fácil, tá? Não é a gente fácil. sabe que não é fácil, mas se tiver um olhar um pouco